Bem, dando uma pequena revisada, né? A gente está falando sobre válvulas, ok? A gente falou sobre posicionamento aqui, né? O que significa montante e ajusante. Fizemos uma introdução. Ficamos sabendo que existe válvula de bloqueio, né? Demos exemplo aí de um registro geral de um banheiro, de uma cozinha, né? É algo que faz parte do nosso cotidiano. Mas o principal é o seguinte, ele bloqueia, o bloqueio trabalha totalmente aberto ou totalmente fechado, né? Existem as válvulas de regulagem que essas sempre vão trabalhar abertas em alguma posição, né? Porque efetivamente é para regular. E aí a gente deu o exemplo do registro do chuveiro, por exemplo, né? Para controle da temperatura, né? As válvulas que permitem o fluxo em só um sentido, né? A gente viu a válvula de retenção, mas a gente não comentou sobre ela ainda, a gente está indo gradativamente. Válvulas que controlam pressão a montante, né, o caso da PSV. A jusante, por exemplo, uma controladora de pressão, né, por exemplo, né. E aí a gente viu o que significa a montante e a jusante, né, que é um ponto de referência, não é isso? Em cima de uma válvula que esteja no fluxograma ou de um equipamento, né? E aí a gente viu os tipos de válvula de bloqueio, os tipos de válvula de regulagem, os tipos de válvulas que permitem um fluxo só, acabei de dar o exemplo, né? Válvula de retenção, válvula de pé. A que controla a pressão montante, a gente falou sobre a válvula PSV, né? E as que controlam a pressão jusante, eu falei sobre as reguladoras de pressão e existem também a quebra-vácuo, tá? A quebra-vácuo, como eu falei para vocês, eu acho que a gente tem um exemplo aí no slide um pouco abaixo, né? Elas são instaladas em tanques, principalmente quando a bomba está succionando o produto do tanque para deslocar ele para um outro ponto, né? Então, ele está tirando líquido de dentro de um tanque. Se não entrar ar, o tanque vai colapsar, ok? Aí fizemos uma descrição técnica de cada uma delas, né? Válvula de bloqueio, válvula de regulagem, né? Vimos os componentes principais das válvulas, né? Corpo castelo e falamos sobre o trim, não é isso? E falamos sobre as extremidades, né? Como que a gente vai inserir a válvula no meio lá do seu diagrama, do seu desenho de tubulação, né? E aí demos os exemplos das extremidades aqui. Paramos nesse slide. Vamos em frente. Alguma dúvida até aí, pessoal? Como sempre, estou sempre parando para perguntar a vocês, já que às vezes o pessoal fica inibido. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se for algo que a gente vai ver à frente, eu vou mostrar o que a gente vai ver logo ali na frente. Se for algo que passou, a gente pode dar um passinho atrás e tirar dúvida. Eu não quero que ninguém prossiga com dúvida. Por favor, Ô, professor, tem uma pergunta. vamos lá. Com respeito à instalação, a válvula ela tem que ficar posicionada reta, certo? Os flanges com os parafusos estojo a 90 graus. Mas isso daí, por exemplo, instalou no campo e o caldeireiro foi lá e instalou ela, ela ficou uns 45 graus. Concorda que ele instalou, porque ele lá no Pipe Shop ele instalou o flange e soldou o tubo lá na área. E a hora que a gente chega para poder dar uma olhada no equipamento, a válvula tá torta. E aí? Então, Não, às vezes é uma válvula gaveta, dá para fazer. Condena ou só coloca lá como uma não conformidade? vamos lá. Algumas situações podem prejudicar o funcionamento da válvula. Tá legal?
Então, por exemplo, uma válvula de retenção horizontal, ela não pode ser modificada, a posição dela, porque ela depende da ação da gravidade, tá ok? Uma válvula gaveta, se ela ficar a 45 graus, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque ela trabalha 100% aberto ou 100% fechado. Concorda? Uma válvula esfera, uma válvula esfera, ela trabalha 100% aberto ou 100% fechado. Ok. Ok? Então, essas válvulas aí, você vai abrir uma não conformidade, vai verificar se a posição atrapalha o funcionamento da abertura e do fechamento total, porque se atrapalhar, aí sim vai ser uma não conformidade não mais leve, mas uma não conformidade grave, tá? E não impede, tá, o funcionamento delas para essas válvulas que eu te falei. Agora, a válvula globo, né, pode interferir, sim, tá ok? A posição pode interferir, tá? Mas as válvulas que trabalham 100% abertas ou 100% fechadas, que são as válvulas de bloqueio, se ela for uma Trunel, também não vai fazer diferença não, porque a Trunel ela tem uma esfera que ela tem um pequeno deslocamento. Mas também não vai interferir, não. A válvula de bloqueio, na minha cabeça, não interfere, tá? Aqui interfere no cálculo de vazão, se o fluxo é bifásico, se o fluxo é monofásico, né? Se ele for bifásico, as válvulas de regulagem vão sofrer mudanças no cálculo que o engenheiro de tubulações fez com relação à vazão. Tá ok? Por quê? Porque se o fluxo vocês entendem quando eu falo o que é um fluxo bifásico? Vocês entendem o que com relação a isso? O que Não seria um entendo nada. fluxo? Hein? Não entendo, não. O que é? Então, um fluxo bifásico é que ele, dentro da tubulação, ele está em duas fases. Parte dele está na fase líquida, parte dele está na fase gasosa. E aí a gente tem um fluxo bifásico, ok? Se eu tiver essa condição, a válvula de regulagem com certeza vai dar problema, porque para o cálculo de vazão e tal, o cara calcula o tal do CV, né? O coeficiente de vazão da válvula. Esse coeficiente de vazão é com relação ao projeto do obturador. Isso é um teste que é feito em bancada, tá? Então o cara faz o cálculo e depois ele monta o projeto da válvula e pede aquela válvula com determinado CV. CV é coeficiente de vazão. E aí depois a empresa vai botar as válvulas que ela tem lá, vai mostrar as curvas de coeficiente de vazão que ela tem para saber se aquela válvula atende ou não. Só que aí a gente está considerando que ela vai trabalhar na posição correta, tá? Ou seja, o volante dela vai ficar voltado para o céu, tá? Então aí eu acho que tem problema. E problema em válvulas que permitem no fluxo num só sentido, nessa daqui, se você mudar a posição dela, você arrebentou a válvula. Elas atuam por mola e por efeito da gravidade. Se você mudar a posição dela, você altera o funcionamento dela, ok? Aqui, válvula de segurança, ela tem que trabalhar na posição correta. Ela depende da ação da gravidade. O que mantém a válvula fechada, tanto de alívio quanto a de segurança, é uma mola. Se eu angulo ela, tá? Eu estou mudando o sentido de força, a resultante física, ok? Contra a pressão também vai alterar, com certeza. E a quebra-vácuo também funciona. Eu vou mostrar para vocês como a quebra-vácuo funciona. Se você mudar a posição dela, você vai arrebentar ela, tá? Porque ela precisa da ação da gravidade. Agora, quando eu tenho fluxo só gasoso, por exemplo, se eu alterar a posição, eu não vejo problema.
Mas, de qualquer forma, é o seguinte, cara, tem um desvio em relação ao projeto, é não conformidade, ok? É não conformidade. Quem tem que resolver isso é o projetista. Mas de cara, ó, aqui tá fora, quer dizer, a única que a gente pode abrir mão é essa válvula aqui. Essas válvulas, na verdade, né? Que é válvula de bloqueio. Porque se ela trabalha 100% aberta, vai fazer diferença nenhuma. Se a válvula tiver 45, virada de cabeça para baixo, não vai fazer diferença. Ah, na hora do fechamento dela, ela vai fechar, acabou. Ok? Entenderam? Tá respondido? Entendi, professor, compreendi. Ah, existem algumas válvulas que dependem da ação da gravidade pelo aspecto construtivo dela, tá? A gente já vai falar de válvula de retenção, tá? Aqui, ó, meios de operação, volante, alavanca e engrenagem. As engrenagens normalmente são utilizadas para válvulas a partir de 12 polegadas, tá? Então, tá aqui uma engrenagem, tá? E aqui existe uma redução, justamente para facilitar o manuseio da válvula, para ela não ficar tão pesada, ok? Então, eu posso ter rosca, haste ascendente ou descendente, ok? Então, tem uma série de posições aí que a válvula pode trabalhar, depende do projeto. Por exemplo, o cara tem válvula que a haste vai subir completamente, e vai fechar completamente, tá? Mas vão ter projetos que o eixo fica parado na ascendência. Ela abre totalmente, fecha totalmente, sem ascender o eixo, ok? Além disso, tenho válvulas, por exemplo, essa válvula aqui está a 90 graus, tá vendo? O projeto determinou que ela ficasse nesse sentido. Por quê? Isso aqui, com certeza, é uma válvula gaveta. E aí, o que é que acontece? Eu tenho acionamento por corrente, porque ela está fora da altura de manuseio, ok? Esse caso aqui, ó, a válvula fica lá embaixo, né? Normalmente, sistemas de água pluvial, né? A água é drenada do solo através de tubulação, cai dentro de uma tubulação que fica na parte inferior do piso, e aí para eu acionar ela eu preciso desse esquema aqui, ó. Tá ok? O acionador dela fica no solo, a haste desce e aciona ela lá embaixo. Ok? Tudo isso aí para colocar e facilitar o acionamento dela. Você pode verificar que essa válvula aqui, ó, ela está trabalhando numa posição deitada, tá vendo? Ela não está em pé. É uma Eu já válvula vi gaveta. válvulas assim. Eu É uma estava válvula gaveta. eu tava questionando porque imagine você o pessoal está fazendo uma manutenção e compraram os equipamentos, fizeram a solda da tubulação no pipe shop e a hora que vão lá instalar e vai válvula, colocam. É que eu estou concluindo, certo, que é parafuso estojo. Só que se ele soldou o tubo, imagine para ganhar tempo, ele solda o flange no pipe shop e leva só a tubulação para fazer a solda lá, a solda de topo, certo? Soldou a Certo. tubulação e ele não, se o caldeireiro que está lá, ele, É um ponto assim, zero, tá? existe Você caldeireiro sabe. e existe um encanador. E ele coloca posicionado ao contrário, aí dá Aham. problema, né? Mas aí vai também do Não, encarregado que está na frente de trabalho. mas tudo isso aí não é culpa sua. Então, mas aí você vai pegar e inspecionar, vai falar pro cara, "Ô, corta a tubulação, corta o flange para reposicionar, soldar, fazer direito, dá retrabalho. Tá, mas Aí, você vai se, aí, se, segurar? aí você tem uma válvula, se é válvula gaveta e não tem problema nenhum, você coloca como não conformidade e fala pro pessoal, olha, agora é questão de vocês, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, só que ela vai ficar como não conformidade com o projeto. Se de repente a fiscalização deles aceitarem, É isso aí. Tira o teu da reta, porque senão vai falar que você não viu. não, eu sei, mas nós podemos dar opinião, como o senhor acabou de falar, ó, é uma válvula gaveta, não tem problema, mas desde que alguém assine embaixo
O, Só o que eu se, só tô se dando. te perguntarem. Só se te Ah, tá. perguntar. Inspetor não é consultor técnico. É inspetor. Tá. É cara crachá. O Certo. projeto determinou que ela ficasse lá a 45 graus? Sim ou não? Sim. Não. Não, Não ou não. Eu tô sim? falando. Vamos dizer que tá, pediu a 45 graus. Se Ah, pediu, ele tem que beleza. colocar. Se ele colocou a 90, tá errado também do mesmo jeito. Exatamente, é o que você acabou de colocar. Ah, nem sempre você sabe os motivos que levaram ele a fazer essa forma. Ah, não. É, isso é verdade. Pode ser que alguém saiba, entendeu? Então você abre a não conformidade que você vai descobrir. Tá? Então é basicamente isso. Faça o que está escrito, tá bom? E aí é o seguinte, mas você vê problema nisso? Olha, falando, que tipo de válvula? Ah, é uma válvula gaveta. Ah, olha, mas eu não vejo problema nenhum, mas não, eu não posso deixar de apontar, porque conforme desenho tá diferente. Mas você acha que tem algum problema técnico? Olha só, como é válvula gaveta, eu acho que não, mas não sou eu que tenho que escrever isso aí, não. Você vai perguntar ao engenheiro de tubulações, ou vai perguntar ao PH, ok? Faz a tua parte. Beleza? Você não é pago para tomar decisão, você não é pago para prestar consultoria. Você está ali para verificar se tudo está conforme tem que ser. A palavra é conformidade. Ok? Ok, Dúvida? professor. Dúvida? Não. Beleza. Conhecimento é sempre bom, mas Sempre. a gente tem que saber qual é o nosso papel. Tá legal? E a partir do momento que o cara fala assim, não, aí deu um problema lá. Aí a válvula não quis mais fechar. Abriu, depois não quis mais fechar. Mas porra, porque a válvula está a 45 graus. Quem autorizou? Ah, foi o inspetor. Você vai gostar? É ruim? Ah, entendeu? Então faz o teu papel. Não tem que ser agressivo com ninguém, não tem que ser durão demais com ninguém. Simplesmente você aponta aqui, ó. No desenho mostra que essa válvula tem que ficar nessa posição, ela está nessa. Então isso para mim é um desvio. Agora, se pode trabalhar assim ou não pode trabalhar assim, verifica com um engenheiro de projeto de tubulação. Ou um profissional habilitado. Vai lá falar com o meu chefe. Só que é o seguinte, não fala não. Você faz a consulta por e-mail, faz uma consulta técnica. Porque palavras o vento leva. Entendeu? Entendi. Palavras o vento leva. Isso no meu dia a dia, sem ter nada a ver com inspeção. Já tratei uma porção de coisas com profissionais e depois disse, ah, você não falou nada disso não. Ou então, ah, eu só concordei naquele dia que eu me senti pressionado. E agora eu mudei de opinião. Não é assim? É, Ou já pode também dizer, peguei não, já coisa assim não, também. pode ser pior. Pode ser, eu não me lembro de ter aceitado isso, não. Eu não me lembro de ter concordado com isso, não. Você está entendendo, cara? Então, assim, registro, cara, registro. Tudo tem que ser registrado. Você não tem que registrar isso para punir ninguém, para nada. Simplesmente é para você chegar e ter tua carreira sempre uma carreira limpa, uma carreira, né, sem maiores problemas de o pessoal ficar falando que você fez aquilo que não fez, entendeu? Mesmo porque sempre vão lembrar dessa situação
na hora que acontecer alguma coisa. Se tiver tudo correndo bem, pode ser que isso fique desapercebido por anos. Entendeu? Mas vale o que está Entendi. escrito. Vale o que está escrito. O que está registrado é o que vale. Ok? Ah, você não viu isso? Não, vi sim. Pode olhar aí, tem um relatório de não conformidade, tal dia. Tá? E sempre, sempre, guardem com vocês. Tá? Sempre. Relatório é para guardar. Não é para detonar, não. Não é igual mensagem de WhatsApp que você apaga, não. Para ter mais memória. Ok? Vamos lá. Meio de operação, né? Motorizada. Temos a motorizada hidráulica, pneumática e elétrica. Tá? A gente tem esses 3 tipos de acionamento. Ok? Aqui no caso aqui a conexão para um líquido acionador, quer dizer, ou seja, um acionador hidráulico, né? Líquido, tá vendo? Um acionador hidráulico. Aqui dentro tem um pistão e vai admitir e, e vai dispensar, né, produto, né, em função do sentido, se eu quero abrir ou fechar, ok? Então tá aqui, ó, cilindro hidráulico, as conexões. Aí o restante é o que a gente já viu, né? A gente viu que, pô, se eu tenho o eixo, tem que ter uma vedação aqui. A vedação do eixo é através das gachetas, tá? Tá escrito aqui, ó, haste deslizante, né? E essa válvula aqui? Ah, já está escrito aqui, né? É uma válvula gaveta, ok? Vamos fazendo a vedação aqui, ó, nesses pontos. No teste de bancada, a gente faz, né, quando a válvula é nova, ok? A gente faz um teste de corpo. Sempre quando eu quero testar o corpo da válvula, eu tenho que estar com a válvula 100% aberta, tá? Se eu quero testar a contravedação, que é uma vedação que algumas válvulas têm, né? Para que serve a contravedação? Contravedação é quando eu quero trocar a gacheta sem parar a operação, ok? Como é que eu faço isso? Eu abro a válvula 100%, ok? Abri a válvula 100% e o cara consegue trocar essa gacheta aqui sem ter vazamento. Não precisa nem tirar a válvula do lugar. Ok? Mas eu tenho que saber se a válvula tem ou não contravedação. Isso é testado na fábrica também. Ok? Para testar a contravedação, ela tem que estar meio curso. Tá? E o teste de vedação. Aí eu tenho que fechá-la 100%. Ah, mas e aí? Eu vou fazer pressão por esse lado e largar esse aberto? Sim. E depois, ao contrário, fecha ela, bota a pressão aqui e abre do lado de cá. Ela tem que fazer vedação em ambos os lados. Ok? Beleza? Bem, a válvula gaveta, utilizada em qualquer diâmetro, em tubulações de água, óleo, líquidos em geral, desde que não sejam muito corrosivos, nem deixem muitos sedimentos. Ok? E aí, ó, aqui a gente tem uma denominação técnica de uma válvula, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Eu tenho aqui o material do corpo e as extremidades da válvula. Então, eu tenho material de aço forjados, tá? Para os diâmetros nominais de meia a 1,5. Qual tipo de extremidade? Encaixe, solda. Encaixe, solda. Encaixe, solda. Ok? E lá a gente vai ver com solda de topo também. Então, vamos lá. Voltando. Aço forjado, tá? Normalmente a STM é a 105, normalmente. Encaixe solda, variando o diâmetro nominal de meia, 3/4, 1 e 1,5. Qual é a classe de pressão?
800, 1.500, 2.500. Gente, isso aqui não é PSI. Isso aqui é classe. Assim como o diâmetro nominal, tá? Como eu expliquei para vocês na tubulação, não é o diâmetro externo nem o interno. Vocês lembram disso? É o nominal. Eu expliquei isso para vocês. Abri uma tabela do livro Pedro Silva Teres, ok? O schedule. Claro. Isso, exatamente. Falando sobre espessura. Aí a gente viu lá falando sobre esquerda. E aí eu tenho duas normas aqui, tá? Norma de válvula. Eu tenho a API 602, tá? Que é padrão construtivo. Ela está em parênteses, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram aula de norma ou não, tá? Mas assim, a norma, a API 602 é a mesma da ISO 15761, tá? Quando ela vai à ISO, é um organismo internacional de padronização, tem vários países envolvidos. E a API é americana. Então a norma cresceu, passou a ser usada no mundo inteiro, ela virou uma ISO. Aí quando ela virou uma ISO, a comissão técnica dessa válvula, ela contém representantes de vários países pertencentes à ISO. Quando ela é API, ela é só americana, Instituto Americano do Petróleo e do Gás. Já falei sobre a API com vocês. E a ISO, Organismo Internacional de Padronização. É a mesma norma? É a mesma norma. Tá legal? Para isso aqui só serve para classe 800 e 1.500. Para classe 2.500, eu já tenho o ASME B1634. Bastante utilizada essa norma aqui. Nossa, muito utilizada. Ok? Para diâmetros nominais acima de 1,5 polegada. Então, começa aqui de 2 a 24, aí de 150 a classe 900, tá? Classe 150 a 900. De 2 de 16 polegadas, classe 1.500. De 2 a 12 polegadas, classe 2.500. De 26 a 42 polegadas, de 150 a 600. Ok? Então, nessa faixa aqui, se repete a ASME B1634 e a ASME B1647. Tá? Aqui, nessa faixa aqui, né, de 150 a 900, 1.500 e 2.500, para esses diâmetros nominais, prevalece a API 600. A API 600 é a mesma da 10434, ok? Quando você procurar por essa norma, vai estar na frente, entre parênteses, API 600. Ok? Mas agora ela é ISO, mas a norma inicial, quando nasceu, ela era API 600, só tinha nos Estados Unidos, lá na API, tá? Instituto Americano do Petróleo e Gás. Beleza? O ASME, né, que também é americano, andou incorporando algumas normas, outras normas, tá? E ela assumiu a ANSI, né? Ok? Hoje é chamado ASME, ANSI, mas com o tempo só vai virar ASME mesmo. E falei para vocês, toda ASME com a letra B na frente se refere à tubulação ou algum acessório de tubulação, ok? ASME B31.3, falei com vocês lá atrás, tubulação industrial. ASME B31.4, oleoduto. ASME B31.8, gasoduto. 1634, válvulas. Professor, vou falar uma coisa para você. Com respeito à norma, sim, até agora, pelo que eu estava lendo aqui a apostila, fala-se pouco dessas normas. Ninguém de nós aqui
assim, nem acho que nem todos tiveram em mãos essas normas para ler. O Sim. senhor cita para nós, né? Para mim é fácil, que eu já trabalhei com isso, mas muitas das pessoas aqui estão vindo de uma área que pouco conhece. O senhor não teria, ou a escola não teria como mandar para nós, assim mesmo que cópia controlada para o pessoal dar uma lida para entender do que está se falando? Ou é E você, complicado isso? olha só, essas normas, elas são de sociedades classificadoras e elas são vendidas e não podem ser comercializadas, tá? Ah, tá. A não ser diretamente por lá. Outro detalhe, todas essas normas aí estão em inglês, todas elas. E aí? Todo mundo E tem o tradutor? conhecimento? Não funciona. Termos técnicos você não acha no Google Tradutor, ok? O cara tem que ter um pequeno conhecimento técnico sobre as palavras-chave. Inspetor normalmente tem que criar seu próprio dicionário no Excel, tá? Se ele tiver interesse em saber o que está escrito nessas normas, Certo. ok? Inspetor de equipamento tem que conhecer a norma a fundo, essas aí que eu estou falando? Não. Inspetor de fabricação, qualificado pela BEND, tem que conhecer essas normas? Sim. Ele vai acompanhar a construção da válvula na fábrica. Ok. Então, para saber se ela está conforme ou não conforme, qual o jeito que ele tem de saber? Na hora que ela está saindo. Não, e qual é a colinha dele? É o quê? É a norma. É a norma. Entendeu? Porque isso aqui é um padrão construtivo. O interessante de vocês saberem essas normas, para vocês não ficarem assustados, porque quando vocês olharem lá a plaqueta no campo, você saber e verificar de repente com um laudo técnico, um certificado da válvula, se aquela válvula que está escrito na plaqueta é aquela que está lá no certificado. Mas como inspetor de equipamentos, professor, imagine assim, Uhum, ó, como a gente trabalha, a, a, a maioria aqui, assim, nós não estamos falando de óleo e gás, tá? Embora que uhum, numa usina as- tenha lá a parte de óleo, tenha a parte de gás. Mas uhum, o ponto é o seguinte, olha, ele chega lá na fabricação e aquela usina para economizar, vai essa válvula aqui mesmo. uhum, E o comprador lá foi com base no almoxarife, que não é um almoxarife técnico, ele pegou lá e viu, não vai consultar a norma. Aí você chega para poder, eles têm o inspetor deles, mas eles precisam de um terceiro que somos nós. Chegamos lá e uhum. concluímos. Você Nós vai temos que verificar. pegar, Você tem que vai pegar verificar. Então, isso, olha toda só. a Isso tubulação, toda aí. aquela unidade daquela construção nova. E aí que entra a norma, né, da válvula, você vai Exatamente. ver que está construída ali é construída não. Os caras instalaram ali uma para poder você, pô, eu ia comprar uma de 1.500 conto, tem que comprar 20. Ah, vamos comprar essa daqui mesmo, do fulano de tal que fabrica ali, ó, na esquina. E aí Uhum. compra, não faz o teste, aí você chega lá, e aí? Então, O inspetor dele você, recebeu, aí você chega, você condena. Mas você então, você, tem que saber a base que você tem que ter certeza do que você está falando, né? Baseado na norma. então, olha só. Esse guia aqui, né? Esse guia aqui, né? Ele é um resumo das normas, tá? E veja bem, o que tem que ser conferido se o diâmetro nominal é o mesmo, mesmo se não fosse, não ia encaixar naquela tubulação, concorda? E a classe nominal dele é a mesma. E se ele tem algum padrão construtivo, ok? Até aí Ok. vai aquilo que vocês têm que conferir,
tá? Agora, se aquilo ali, por algum acaso, durante algum tempo, operou e depois começou a vazar ou teve algum tipo de problema, você tem que sempre pedir o datasheet, né? Ou seja, a folha de dados da válvula. Ah, não tem. Então, meu amigo, então você troca. Troca porque é a única forma da gente tentar identificar algum tipo de problema é com certificado. Se ela não tem certificado, ela não tem garantia. Aí você achou que estava fazendo uma coisa que ia te economizar muito bolso, vai lá e compra de novo e bota uma aqui no lugar, mas ela tem que botar com essa mesma especificação. Você tem as suas limitações, você não controla o mundo. O mundo não te pertence, tá? O que tem que acontecer é você fazer sempre um cara crachá, mais nada, tá bom? E fazer o teu Tá bom. relatório, ó, eu fui lá, verifiquei que a válvula era a linha, por exemplo, ela tá, foi dimensionado pelo projetista que a válvula teria que ter a classe 1500. Aí o cara foi lá e comprou uma válvula mais barata e botou a de 900. Agora ela está vazando. Então, meu amigo, aqui, ó, meu relatório é para que você substitua a válvula, tá? E você utilize na substituição a de 1500, entendeu? Ah, mas ela é Entendi. muito mais cara. Eu falei assim, meu amigo, você tem que brigar com o projetista, não é comigo. Eu estou dando conformidade no projeto, tá? É isso. A gente não tem que brigar, a gente não tem que discutir. Você tem que ser claro, escrever o que você está analisando. E se aquilo não tiver conforme, por isso que é o nome, não conformidade. O pessoal não para analisar. Só sempre diz, não conformidade, não conformidade, não conformidade. O que é não conformidade? Está não conforme. Não conforme perante alguma coisa, não pode ser não conforme perante a tua cabeça. Entendeu? A não conformidade ela tem que estar baseada em algo. Não pode ser nunca na tua cabeça. Não existe querência no mercado. Ninguém vai fazer porque é bonitinho. Ou porque você é meu amigo e eu acho que você conhece muito. Não, não é assim que funciona. A não conformidade vai ser que você comparou o projeto com aquilo que está instalado no campo e o que está sendo solicitado no projeto não é o mesmo que está sendo instalado no campo. Ponto. E essa verificação tem que ser feita antes de você testar. Pode ser que não suporte no teste. Porque depois de instalado, depois você vai ter que fazer teste estático, normalmente, e teste de estanqueidade, para saber se está vazando nas juntas de vedação, né? Se os estojos estão apertados adequadamente, etc. Foi? Foi ou não? Oi, professor. Não, Parece complicado, mas só complica quem quer, tá? Por isso que a gente dá o quê? Informação. Por quê? Porque você tem que saber onde está escrito. A partir do momento que você sabe onde está escrito, você pode dar conformidade e não conformidade, se houver. Ok? Fechamento, né? Fechamento lento, evita golpes de ariete. Conversamos sobre esse negócio de golpe de ariete nas linhas de vapor. Vocês estão lembrados? De líquido que fica e de repente aquece de uma vez, a tubulação fica pulando, querendo sair do lugar, não é isso? No fechamento rápido, também pode causar um golpe de ariete, uma pancada na tubulação e ela tender a sair do lugar. Parece que ela vai querer sair correndo atrás de você, tá? E faz um barulho, ok? Um barulho alto, assustador, ok? Dá uma pancada. Consequentes da paralisação repentina do fluxo. Por isso que as válvulas gavetas normalmente elas descem lentamente e sobem lentamente, ok?
Se eu quero fazer um fechamento rápido, a válvula tem que ser uma válvula esfera, normalmente de diâmetro pequeno, ok? Porque as esferas de diâmetro maior, você vai fechando também ela lentamente. Então, tá aqui, ó, padrões construtivos das válvulas gavetas industriais. Existe uma BNT hoje, gente, tá? Uma BNT sobre válvulas. Vou passar um número para vocês. Essa BNT ficou muito boa. Foi feito através de um programa chamado PEV, tá? Que é Programa de Reestruturação de Válvulas, ok? E melhorou bastante as fábricas de válvulas no Brasil, ok? E temos uma norma de excelência, porque ela pegou várias falhas ou vários vazios nas normas internacionais, ou seja, algo que ela não afirmava, deixava muito no know-how do fabricante, então ela acabou ficando uma norma muito melhor, ok? A gente passou já, né, por esse slide, né, e vamos dar mais uma repassada aqui, né? Então a gente tem a porca do volante, temos o volante, a bucha da haste, a haste, né? A haste, tá aqui, ó, a haste. O flange preme gacheta, algumas pessoas falam prensa gacheta, não tem problema, as duas formas são técnicas e aceitáveis, tá? A preme gacheta, tá? A câmara da gacheta, ou seja, o local onde a gacheta é instalada. Bujão anel lanterna. Esse é um anel que tem furações para fazer lubrificação dessa área. Eu tenho gacheta antes do anel e depois do anel. E tem aqui uma área onde eu consigo lubrificar, ok? Bujão do anel lanterna, gacheta, como eu falei para vocês, na parte superior e na parte inferior. Bucha de contravedação, foi o que eu falei para vocês, que é testado. Algumas válvulas têm, outras não, tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma contravedação, se eu abrir a válvula 100%, essa parte aqui, ó, vai encontrar de cá, ó, e vai vedar. E o cara consegue trocar essas gachetas aqui, sem sem tirar a válvula da tubulação, sem haver vazamento, ok? Sugiro sempre que quando faça esse tipo de operação, faça um teste, vai soltando devagarzinho a válvula para ver se realmente está vedando, tá? Porque fez o teste na fábrica, depois nunca mais fez o teste. Nada garante que ela esteja vedando. Sujeira pode entrar, enfim, acontece. Tampa, né? Ou castelo, tampa ou castelo. Estojo da tampa. Tem uma junta de vedação aqui também para permitir a desmontagem da válvula, ok? A desmontagem do castelo. Cunha ou gaveta, a gente já falou, a gaveta é o obturador da válvula gaveta, ela que vai fazer a vedação, né? Sede contra sede. Anel de vedação do corpo. Corpo, né? É a estrutura que sempre vai estar sempre pressurizada, né? Flange com ressalto, é esse primeiro exemplo aqui. A gente já viu os flanges, né? Flange com ressalto, lá em acessórios, né? Esse flange aqui é o com ressalto. Aqui embaixo tem o flange com anel RTJ. E aqui embaixo aqui está representando a extremidade soldada, com solda de topo.
eu ainda posso ter a solda de encaixe, ainda posso ter rosca, tá? Isso aqui é um desenho geral, tá, gente? A engraxadeira, aí a gente partiu para lá, ó, 21, ó, engraxadeira, tá aqui, ó, né? Para fazer a lubrificação. Essa daqui, ela trabalha aqui no topo, ok? Sobreposta é o 22. Castelo é o 24. Considerou castelo aqui só essa parte, mas na verdade é tudo isso aqui, ó. Ó. Tudo aqui é o castelo. Parafuso olhal, 25. Justamente para apertar o flange do prêmio gacheta. Estojo do castelo, número 26. Pino do parafuso olhal, 27. Esse parafuso aqui você solta ele, tá? Para remover. Então ele tem aqui um pinozinho e tal, você arranca ele fora. Prêmio gacheta peça única, 28. Tá aqui. 29, câmara de compensação. Tá aqui. 29. Essa área aqui, né? 30, orifício de passagem, por onde vai passar o fluido. 31, ressalto para dreno. Algumas válvulas já são fundidas, independente se vai ter dreno ou não. Algumas válvulas aqui tem um bujão roscado para dreno. Ok? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse desenho? Algo que vocês querem que eu retorne? Ou tente explicar a funcionalidade? Vamos lá. Aberto mais uma vez aí. Isso aí o inspetor tem que saber tudo isso aí, professor. Vai usar no dia a dia? Como que funciona? Então, rapaz, o que é importante é vocês saberem aonde está escrito. Guardar tudo é praticamente impossível. Vocês acham que eu sei tudo de cabeça mesmo? Não sei não, cara. Eu sei só onde está escrito, né? E o tempo vai se encarregando da gente guardar as coisas. Eu conheço muita norma de cabeça, conheço algumas coisas que algumas normas estão descritas em algumas normas, alguns parágrafos, alguns pontos importantes. Não é porque eu fiquei estudando ela, decorando ela, é porque eu usei muito algumas normas e você acaba guardando determinadas coisas. Entendeu? Ninguém tem que ficar decorando nada, tá? Mas vocês têm que ter um conhecimento e principalmente saber onde está escrito. Saber a função para resolver problemas. Se vocês não sabem onde que está escrito, se vocês não sabem, quando aparecer um problema, você não sabe como solucionar, né? Aí é complicado, tá? Então não tem que ficar sabendo, vocês não vão saber de tudo o tempo todo. Vocês estão fazendo uma construção. Eu também comecei dessa forma, através de um curso de inspeção de equipamento, né? Mas a gente tem que ter a dedicação de estar lendo uma normazinha ou outra, como se lê um jornal, como se lê uma revista, como se lê um livro, né? E ler alguns livros técnicos. Vocês querem que o conhecimento de vocês venha da onde? Ah? Da onde vem o conhecimento? Ele cai, entra dentro da cabeça, quando você está dormindo assim de ladinho, assim, entra dentro do ouvido e entra na nossa cabeça? Não é assim, né? Então, cabe aqui a nós, como professores, orientadores, né, e como cabe ao curso, zelar pela qualidade da informação para vocês, né? E vocês, por si, o que que tem que fazer? Ah, eu não sabia onde estava escrito, agora eu já sei. Eu tenho um material assim, assim que está escrito isso. Você pode me ajudar a resolver algum problema. Então, vocês têm que se organizar, ter uma pastinha, ter um arquivo eletrônico,
tudo separadinho por assuntos. Senão, você jogar tudo num lugar só, você vai olhar aquilo, você até desiste de procurar, né? Então, tem lá a matéria tubulações industriais, pô, beleza, vou jogar tudo ali, ó. Tem tudo aqui sobre tubo, válvula, conexões, acessórios, né? Aí, pô, tenho dúvida disso, cheguei, olhei no campo, será que aquilo não é? Pô, vou lá dar uma consultada. Ó, isso aqui deu um vazamento por aqui, pô, normalmente não vazava, o que que pode ter sido, né? Você pode ter aqui, ó, um vazamento, por exemplo, no bujão do anel lanterna. Pode passar produto? Pode, né? Aqui, ó, a válvula estava semi-aberta, pressurizou essa câmara, essa gacheta estava ressecada, aí, ao invés de passar e vencer todas essas outras gachetas, vazou por aqui. Opa, pô, vazou pelo bujão do anel lanterna. Pô, então, essas gachetas aqui devem estar ressecadas. Aí, poxa, fecha a válvula, aí de repente lubrifica aqui essa região. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Pô, vamos pressurizar de novo para ver se está vazando. Ó, continua vazando. Ó, o jeito tem que trocar as gachetas todas. Elas estão ressecadas. E aí, depois que trocar, manter um padrão de manutenção para lubrificar ali de vez em quando. A cada o quê? A cada 6 meses, uma vez por ano? Plano de manutenção. Tá ok? Mas se eu não souber o que que é isso aqui, ó, bicho, tá vazando lá no corpo da válvula. Não sei o que que é, não. Vocês me entenderam? Ah, tá aqui, ó. Aqui tem junta. Ó, tá vazando por aqui, ó. Aí você vai escrevendo no teu relatório que tá vazando. Tá vazando por onde? Ah, na junta do corpo com castelo. Vocês me entenderam? Eu preciso saber isso tudo aqui? O que que vocês acham? Saber Precisa. tudo não, mas só. Não vou saber tudo não, mas umas partes, né? Penalidade. Vocês me entenderam agora? E Só uma base. eu não tenho como dar meia informação para vocês. Eu tenho que dar uma informação inteira. Entenderam? E assim, inspetor de equipamento tem que ter sede de aprendizado. Ele tem que ter sede de informação. Porque se você esperar de pegar isso no campo com um cara experiente e já com, né, sua vida formada profissional, muita gente não tem paciência. Muita gente tem medo de vocês tomarem o lugar deles. Ok? Isso é verdade. Então, aqui é o momento. Aqui é o momento. E aí você, mas poxa, é muita coisa. E é mesmo, eu não vou tirar a razão de vocês, não. É muita informação. Então, está na hora de começar a organizar as informações e estudar, tá? Porque não vai entrar pelo ouvido na hora que você estiver dormindo e vai entrar dentro da sua cabeça, não. Posso te garantir isso, tá ok? Curso de inspeção de equipamento é realmente muitos assuntos. Então, eu tenho que começar além das aulas, eu recordar os assuntos, eu perder lá uns 15, 20 minutos, né? E dar uma olhada na matéria, recordar o que foi dito, né? Ah, pô, tô com dúvida nisso aqui, trazer aqui para a gente discutir, não é isso? É isso que tem que ser feito. Se pensar que vocês vão assistir uma aula igual na sala de aula de um curso normal, um curso técnico, uma engenharia, a maioria das matérias ali, gente, são matérias de conteúdo curricular, não é isso? Para você fazer a tua formação, estabelecido lá pelo MEC, né? Que é o Ministério da Educação e Cultura. Então, é para isso. Aqui não, gente. Aqui vocês estão tendo informações práticas, reais, do que tem na área, e são informações técnicas. Vocês não estão estudando para fazer prova para passar. Vocês estão aqui no curso para aprender, tá?
E para isso vocês têm que estudar, se vocês quiserem se desenvolver profissionalmente. Conhecimento não cai do céu. Outro detalhe, é a única coisa que você leva para debaixo da terra, amigo. Nada mais. Ninguém te rouba. O conhecimento ninguém te rouba. Tá? Então é isso. Tá? Estudar. Temos que estudar. Aprender, tirar dúvida e estudar. Teve uma aula, recorda ela. Tem dúvida, tira aqui. Tem uma aula, recorda ela. Tem dúvida, tira aqui com a gente. Beleza? Ninguém está preocupado se você vai tirar 5, 10. Isso é consequência. Ok? Mas se eu não estudar, se eu não procurar me interessar, não é só ouvir. Ouvir é legal pra caramba. Mas eu não consigo guardar tudo. Nem vocês, nem ninguém. Então, é estudar o conteúdo. Tá legal? É fazer as anotações. É isso. Tem gente que só aprende escrevendo. O cara puxa o caderno lá e escreve tudo. Né? Isso é de cada um. Tem outro não, que prefere ficar concentrado só ouvindo. Mas lógico, tem alguma informação que ele tem que escrever. Tem coisas que eu falo para vocês que não está escrito dentro da apostila. Né? Essa apostila de 50 páginas vai virar 1000. Sabe quando você vai botar a mão para ler? Nunca. Entendeu? Então, cada um tem que fazer por si mesmo. Ou seja, se animem e vamos estudar. É a hora. Tá bom? E a informação está aqui, ó, prontinha para passar para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Válvula macho, usados para bloqueio de gases, líquidos em geral, líquidos com sólidos em suspensão. Essa válvula, gente, existe, mas é um projeto antigo, difícil de se encontrar, ok? Mas dentro da literatura a gente tem que estudar, ok? Pode ser que vocês vão numa unidade muito antiga que ainda contenha essa válvula, mas normalmente ela foi o projeto inicial que depois deu origem à válvula esfera, tá? Não vamos falar muito sobre ela não, mas o funcionamento dela basicamente é igual ao da esfera, só que no lugar de uma esfera ela tem aqui tipo um formato de uma rolha, tá vendo? E essa rolha é cortada, tá? Então, a partir deste projeto, né, foi evoluído para a válvula esfera. Aqui tem um desenho na posição aberta, né, que é onde essa parte aqui fica alinhada com a abertura. E quando fica na posição contrária, a 90 graus, ela está fechada aqui, ó, impedindo, né, o deslocamento do fluido. Beleza? Esse desenho aqui está representando a válvula aberta e a válvula fechada. Tá? Então você vê aqui que ela tem rasgos de lubrificação, tem uma engraxadeira, a sobreposta que a gente viu igual na outra válvula, o estojo da pré-engaxeta, né? Acaba se repetindo, ok? Pouco utilizado na indústria moderna, não se usa mais. Eu nunca acompanho um teste nessa válvula. Tipos com lubrificante, usados para gases, sem lubrificantes, usado para temperatura alta e a prova de fogo, né? Fire safe. Válvula esfera, muito empregada como substituta da válvula gaveta, devido às seguintes vantagens: maior facilidade de operação, menor tamanho e peso, maior facilidade, melhor vedação, menor perda de carga. Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu consigo poupar meu projeto inteiro. Tudo que eu consigo colocar que seja de menor perda de carga possível, eu estou me ajudando e muito.
porque isso aqui influencia diretamente da potência da bomba e no diâmetro nominal da minha tubulação, tá? Quanto menor a perda de carga, mais eu vou poder diminuir o diâmetro da minha tubulação. Quanto maior a perda de carga, mais eu tenho que aumentar o diâmetro da tubulação para diminuir a perda, ok? E melhor vedação, melhor os mundos, menor tamanho e peso, principalmente para plataformas, navios e tal, de suma importância isso aqui. Tá legal? Podem trabalhar com fluidos que tendem a deixar depósitos sólidos por arraste, polimidação, coagulação, etc. Né? Isso aqui, indústria química, normalmente eu tenho algum desses efeitos, inclusive açucareira. Tá? Podem ser de passagem plena ou de passagem reduzida. E aí, a válvula esfera, a forma, né, de analisar esse quadro é idêntico do quadro anterior. Então, vou fazer aqui com vocês. Né? Eu tenho um diâmetro nominal, aqui de 2 a 36, de 2 a 24, de 2 a 16, de 2 a 12. Variando o quê? A classe de pressão. Ok? Elas normalmente, esses tamanhos, para essas classes, são feitos de aço fundido ou aço forjado. Elas podem ser flangeadas ou com solda de topo, ok? E aí a gente tem aqui a API 6D, é a mais utilizada para válvula de esfera, tá? Essa norma, a norma API, a API 6D, ela é muito utilizada para válvula de esfera, tá? Requisitos suplementares, conforme o capítulo 6 dessa norma, isso aqui é mais para âmbito Petrobras. Tá legal? Não precisa se atentar para isso aqui, só conhecimento. A gente está falando essa norma para uso geral. Se ela é testada a fogo, ou seja, se ela tem que ser fire safe, ou seja, testada a fogo, ou resistente a fogo, fire safe é isso. Resistente, segura contra fogo, né? Fire aí, fogo, safe, segurança. Ok? Então, eu vou ter que ter, além da 6D, eu vou ter que ter a ISO 1097, mais requisitos suplementares conforme o capítulo 6 dessa norma. Essa norma aqui é a norma que tem de válvulas, é por isso que está com essa denominação. Ok? Já para diâmetros menores que 2 polegadas, ou seja, de meia a 1,5, eu posso ter ela roscada ou rosqueada, já falei que é a mesma coisa, e válvula é de solda encaixe, ok? Aqui solda de topo, aqui solda encaixe, ou encaixe solda, como quiser. Ou, em inglês, socket welding. Socket welding é a mesma coisa, ok? Ela vai de meia a 1,5, as classes 150, 800, 1.500 e 2.500. Aqui, para essas válvulas menores, normalmente você usa uma outra norma classificadora, tá? Essa aqui ainda não tinha aparecido para vocês, né? Então, quem quiser anotar, BS é British Standard, tá? É uma norma inglesa. BSI é Instituto Britânico de Normatização, Standard, ok? Então, Institute, né? Britânico, né? De padronização, ok? Essa aqui, já classe 800, já vai entrar, já aqui nessa reta que a gente está falando sobre as válvulas que tem que ser fire safe, tá? Aí fala assim, mas onde usa a válvula contra fogo? Bem, tem uma norma de construção de esfera, né? Esfera de armazenamento de GLP, que informa no raio
se eu não me engano, tá, gente? Me perdoe se eu não tiver com o número correto na cabeça, mas o primeiro, o segundo, ao terceiro bloqueio, se estiver dentro de um raio de 500 metros, se eu não me engano, da esfera, elas têm que ser obrigatoriamente fare-safe. É uma norma que fala, ok? Uma norma de construção de esfera. Então, a tubulação que vai abastecer essa esfera de GLP, no raio de mais ou menos uns 500 metros, primeiro, segundo, terceiro bloqueio, se eu não me engano também, na sequência eles têm que ser fare-safe, ok? A prova de fogo. São válvulas caríssimas, tá? Essa prova de fogo é testada no protótipo. O que é um protótipo? Alguém sabe o que é um protótipo? É o primeiro a ser construído? Uma tipo de ideia. Então, é um modelo, né? É um modelo padrão, tá? Com dimensões padrões que eu vou fazer o teste. Eu não faço o teste em tudo quanto é válvula que eu construo. Então, eu pego um modelo padrão, tá? E essa válvula realmente bota fogo em volta dela. Bota ela na churrasqueira, como se fosse uma picanha, tá? Então, boto ela lá na churrasqueira. Aqueço ela toda, tá? Depois disso, eu desmonto e inspeciono todos os internos dela, tá? A válvula à prova de fogo, ela tem que ter dupla vedação. Por quê? O polímero não vai resistir, ele vai derreter. Então, eu vou ter que ter uma segunda vedação, que é metal-metal, ok? E o pessoal tem que saber se ele resistiu, se ele trincou. Então, a gente faz uma porção de ensaio não destrutivo depois, com ela desmontada, ok? Então, ela realmente é testada contra fogo. Mas eu faço isso no protótipo, né? Então, aquele protótipo ali, ele vai atender do diâmetro tal ao diâmetro tal, da pressão tal à pressão tal, ok? Dúvida, gente? Positivo, Pode seguir. professor. Válvula esfera, né? Aqui tem um padrãozinho constitutivo de válvula esfera. A gente tem aqui o número 1 a haste, A2 a gacheta, parafuso e porca, né? É o 3. A sede, 4, tá vendo? Ó, aqui, ó, a sede. A esfera, a 5. Então, aqui, a esfera faz vedação na sede, tá? Ela tem sede aqui, aqui, aqui e aqui. Tá vendo aqui, ó? Esses 4 pontos aí que eu estou mostrando com laser. Tá legal? E o corpo da válvula, tá? Para sacar, desmontar isso aqui, né? Tem que tirar o eixo, senão ela não vai para lá. Não é isso? E aí você solta esses dois. Esses dois não, tem desculpa, tem vários estojos aqui em volta aqui, tá? Não tem só dois não. Retira os estojos e aí você consegue sacar a esfera pelo lado de cá. Pelo lado de lá ele não sai, aqui ó, é o corpo inteiriço, ok? Corpo inteiriço. Válvula Globo, né? Utilizada para serviços regulares em linhas de água, óleo, líquidos em geral, bem como vapor, ar e outros gases. Olha só, hein? Presta atenção, que loucura, hein? Nas linhas de vapor, ele é utilizado como válvula de bloqueio, tá? Para diâmetros de até 8 polegadas. Então, é utilizado para válvulas em linhas de vapor para diâmetros até 8 polegadas. Isso aqui é uma... Até consertar isso. Confusão. Para fechamento de estanques em linhas de gases, né? Tanto é que ele é utilizado na linha de vapor. Variante das válvulas globos, né? Existem válvulas angulares, válvulas em Y, válvulas agulha. Todas elas são consideradas válvulas globo, porém são as variações construtivas que ela pode ter.
devem ser usadas em uma extremidade livre da linha, principalmente tratando de linhas quentes. Válvulas em Y, recomendadas para bloqueio e regulagem de vapor e também para serviços corrosivos e erosivos. Válvula agulha, usados para regulagem fina de líquido e gás até 2 polegadas, com diâmetro até 2. Aí, a válvula globo, né? Aqui, é o que ele chama de tampão, é o obturador, ok? E aqui, ó, deixa eu pegar aqui o laser aqui. Aqui, ó, a trajetória do fluido, ó. Então, você vê que essa válvula realmente ela dá uma perda de carga muito considerável na tubulação. Você muda aqui totalmente o fluxo de direção, ok? Então, aqui é a sede, né? Aqui é o obturador, a haste dela, a sobreposta, o volante. Você vê que se repetem diversas peças, né? O castelo aparafusado e aqui o corpo, né? Ok? A válvula agulha, o que difere que o obturador é o formato de uma agulha. Isso aqui permite ajustes muito finos, retirada de amostra, né? Aí a válvula angular, tá vendo? Ó, a válvula angular e a válvula em Y, ok? Essa daqui tem uma perda de carga muito menor que a de cá. Acho que eu já tinha explicado isso aí em algum outro exemplo. Válvula borboleta são apropriadas para aplicação de revestimentos internos de anticorrosivos. São válvulas leves, baratas e podem ser facilmente adaptadas a diversos tipos de atuadores, né? Um atuadorzinho manual, né? O cara aperta aqui para liberar aqui um pininho de trava e posiciona ela. Aqui eu posso botar aqui uma caixa de engrenagem com uma alavanca, né? E aqui, gente, são os tipos de extremidades que eu tenho nas válvulas borboletas. Eu tenho essa daqui que é tipo wafer, ela trabalha entre os flanges, tá? Mais livre, né? Ela não tem, ela é comprimida pelos parafusos dos flanges, de um lado e de outro. Aí você tirou aqui, ó, por exemplo, você tirou aqui meia dúzia aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4 de um lado, essa aqui de cima até 4 do outro, não precisa tirar tudo, você consegue sacar ela. Esse tipo aqui não, é tipo lug. O parafuso do estojo passa por dentro aqui, ó. Isso aqui está ligado diretamente ao corpo, tá? A diferença da wafer para do tipo Luger. Alguém não conseguiu entender? Essa daqui, ó, ela é lisa, tá vendo? Ó? Ela não tem essa furação aqui, ó, tá? Esses olhares todinhos aqui passam o estojo do flange. Então ela fica totalmente fixa. Tá? Essa daqui, ela é lisa, tem que ficar centralizada, logicamente, ela inclusive é calculada para isso, o diâmetro dela. Mas se eu tirar metade dos parafusos aqui, eu consigo sacar ela sem tirar os de baixo. Essa daqui não, tem que tirar tudo. Ok? Projeto, gente, projeto. Tá? Alguma dúvida? Aqui dentro o obturador dele, tá vendo? Aqui é chamada de butterfly, né? Válvula borboleta. Ok? Válvula diafragma. São válvulas sem engachetamento, muito usadas para bloqueio e regulagem de fluidos corrosivos, tóxicos ou perigosos de um modo geral, bem como para fluidos muito voláteis. Fluido volátil é um fluido que vaporiza fácil. Gasolina, por exemplo, a temperatura ambiente ela vaporiza fácil. Ou que exijam total segurança contra vazamentos. O fechamento da válvula é feito pela deformação de um diafragma não metálico, flexível, que é apertado contra a sede.
Olha só, gente. Tá vendo aqui, ó? Tá acompanhando o laser aí? Acompanhe o laser, por favor. Aqui é o diafragma. Aqui é o diafragma, tá? Ele tem, né, em todo o diâmetro. Aqui é o corpo da válvula, tá vendo? Ó, o corpo da válvula. Então, quando esse eixo baixar aqui, ele vai empurrar o diafragma para essa posição que está no pontilhado aqui, ó. E vai fazer a vedação. Quando esse eixo baixar, ele vai empurrar o diafragma e vai fazer a vedação aqui, ó, desse ponto mais alto aqui, ó. Tá vendo? Então, o diafragma vai assumir essa posição aqui do pontilhado, tá? Aqui, ó, posição fechada. Onde que ela está agora no momento? Na posição aberta. Aqui, ó. Sendo que esse material, né, é feito normalmente por um polímero, ok? PTFE, a gente vai ver no texto, ok? PTFE é Teflon, é um dos polímeros utilizados. Eles têm alta resistência à corrosão, erosão, tá? E tem um bom sistema de vedação. Então, quando eu giro esse volante, esse eixo desce e vai fazer o contato com essa parte aqui, ó. Ok? E vou fazer a vedação, vou fechar a válvula, não vai passar mais fluido nenhum daqui para cá, ó. Ok? Logicamente que quando eu abrir, o fluido vai passar por aqui, tá? Fazendo a vedação, evitando o contato da parte do castelo, eixo, né? Essa parte todinha aqui, ó, não vai ter contato com o fluido, só o corpo e o diafragma. Conseguiram entender, gente? Consegui, Certo. professor. Ok? Então vamos diminuir a figura, tá? Para ler o que está escrito no texto. Beleza. Então vamos lá. São válvulas sem engachetamento, muito usadas para bloqueio e regulagem de fluidos corrosivos, tóxicos ou perigosos de um modo geral, bem como para fluidos voláteis ou que exijam total segurança contra vazamentos. O fechamento da válvula é feito pela deformação de um diafragma não metálico flexível, que é apertado contra a sede. O mecanismo móvel fica completamente fora do contato com o fluido, não havendo assim o risco de vazamento pela haste. São quase sempre de pequeno diâmetro, ou seja, até 6 polegadas. Vamos dar uma consertada aqui nesse texto aqui. Isso. São quase sempre de pequeno diâmetro, até 6 polegadas. Frequentemente de materiais não metálicos ou de metais revestidos contra a corrosão, ebonite, borracha, plásticos, vidros. A temperatura de emprego da válvula é em função do material do diafragma, ou seja, polímeros, já falei para vocês que polímeros, muitos polímeros não resistem a alta temperatura, ok? Ou se degradam muito rápido em alta temperatura, tá? A temperatura de emprego vai variar, então, em função do material, que varia conforme o fluido conduzido. Então, eu tenho aí o diafragma, né? Eu tenho de que tipos de materiais? Borracha natural, borrachas sintéticas, neoprene, PTFE. Isso aqui a gente chama de Teflon, esse PTFE, ok? Existem diversas composições de Teflon. Não posso pensar que só aquela fitazinha veda-rosca, que o pessoal chama normalmente de Teflon, que existe. Existem várias composições poliméricas que são chamadas de Teflon, ok? Válvula de retenção. São de operação automática e permitem a passagem do fluido em somente um sentido.
provocam alta perda de carga. Só devem ser usadas quando não forem de fato imprescindíveis, né? Devido à grande perda de carga. Normalmente é uma válvula aí num trecho muito grande, cara, raramente se usa, tá? O uso dela é quando você quer evitar que o fluido retorne. E o retorno desse fluido pode danificar algum equipamento, enfim. Só usa mesmo realmente quando é necessário. Tá legal? Vou pegar aqui o laser aqui. Devem ser instalados de tal modo que a ação da gravidade ajude o fechamento da válvula. O comentário de um colega aí sobre uma válvula instalada numa posição diferente, por erro de montagem aí, vacilo do caldeireiro, enfim. Né? O que eu ia falando até nessa hora aí, né? Existe um ponto zero para você soldar um flange. Tá? Então, o pessoal que quer saber isso aí, existe uma apostila chamada caldeiraria de tubulação. Tá? É só procurar na internet aí que vocês vão encontrar. Existe um ponto zero, tá? Para você, senão não dá certo. Tá? O cara tem que colocar nesse ponto zero a posição do flange, né? Para soldar, tá legal? Senão ele acaba, você não vai conseguir fazer o aparafusamento no sentido correto, tá ok? Então vai dar problema lá entre os flanges, tá bom? Isso, mais detalhes sobre isso aí, dá uma estudada em caldeiraria, traços de caldeiraria, traçados de caldeiraria, tá? E você acha fácil essa apostila aí na internet aí. Vocês vão entender que existe um ponto zero aí, e é nessa posição que deve ser soldado. No caso de válvulas de retenção, como eu já tinha dito para vocês, não pode ficar fora da posição. Por quê? Porque ela depende da ação da gravidade aqui para o fechamento, ok? Casos típicos de emprego: linhas de recalque de bomba, ou seja, na descarga de uma bomba, para evitar o golpe de ariete, para evitar que na partida a corrente do motor suba exageradamente, tá? Você normalmente tem uma válvula de retenção na descarga da bomba, tá? Isso por dois motivos, né? Tem mais um motivo aqui, ó, tá vendo? Se eu tiver duas bombas em paralelo, a pressão de uma não descarrega contra a voluta da outra bomba, ok? Então, existe, por esses motivos todos que eu acabei de citar, normalmente se tem uma válvula de retenção na descarga das bombas, tá? Linha de recalque, uma bomba para um reservatório elevado. Então, a tendência, né, é do fluido retornar. Se o reservatório está numa posição mais alta do que a bomba, quando para o bombeio, a tendência é da água retornar. Então, tem que ter também uma válvula de retenção. Extremidade livre da linha de sucção de uma bomba não afogada, né? Então, pô, a bomba, ela tem na sucção, se for de um poço, por exemplo, e eu deixar o produto, quando está bombeando, está passando por dentro dela. Quando eu parar o bombeio, o que tiver na linha, né, vai voltar tudo para dentro do poço. Eu vou ficar com a tubulação vazia. Quando eu partir a bomba, a gente vai ver isso, né? Quando eu partir a bomba, a gente vai iniciar um processo de cavitação, ok? E a bomba não vai conseguir succionar a água do poço. Por isso que eu sempre mantenho a válvula de retenção lá embaixo, né, chamada válvula de retenção de pé, né? Então, quando a bomba para, o fluido tende a descer para dentro do poço e a válvula de retenção impede que essa água retorne para dentro do poço. Quando eu ligar a bomba, vai estar todo o fluido ali dentro. E a bomba vai partir normalmente. Não vai dar o que o pessoal chama de ar, né? Que é um processo de cavitação, tá? Deixa eu
falar sobre bomba, a gente vai entrar em detalhes sobre esse processo de cavitação. As válvulas de retenção, elas podem ser de aço forjado, fundido ou forjado, ou de ferro fundido, ok? Então, a de solda encaixe, né? Ou encaixe solda, ok? Ou socket welding, né, em inglês, tá? Ela é feita de aço forjado. Normalmente a STM-605, tá? Um material bastante utilizado. Diâmetro nominal sempre de meia a 1,5. As classes de 800 a 150. Para uso geral, né, tem essa API 602 aqui. Tá? Aço fundido ou forjado, como eu falei para vocês, essa norma aqui é uma norma britânica, uma norma da Inglaterra, né? British Standard, ok? Flange ou solda de topo. 2 a 24, 150 a 900, 2 a 16, 1.500, de 2 a 12, 2.500. E existem também essas válvulas de retenção fabricadas, né, no material ferro fundido, ok? Com flange ou tipo wafer, né? Tipo wafer, a gente falou aqui, esse aqui é o tipo wafer. A gente tem válvula de retenção que trabalha entre os flanges, tipo wafer. Modelo construtivo, tá, gente? Mas feito em ferro fundido. E tem com ela flangeada também. De 2 a 24, 125. Aí a norma para ferro fundido muda para quando ela é flangeada. A MSSP é uma outra norma americana, tá? Para fundidos, 71. E vocês podem observar que não tinha aparecido ainda, ferro fundido tem resistência mecânica menor do que o aço, tá? Então, ela aqui é para a classe máxima de 125. A classe dela é mais baixa. Outro detalhe, já vi acontecer na área. O cara pega a válvula de ferro fundido, tá? Coloca ela num flange de aço carbono e a válvula de ferro fundido é face plana. E o flange de aço face com ressalto. O cara vai apertando o estojo, até que o flange quebra. Tá? E quebrou, né? Então, face plana, sempre com face plana, ok? Ferro fundido, as válvulas de ferro fundido, os flanges normalmente são face plana. Então, o flange da tubulação também tem que ser face plana. Senão não vai dar a diferença daquele ressalto. Quando eu chamar para apertar o estojo, eu vou quebrar o flange. Anotaram isso, pessoal? Sim ou não? Positivo. Estou anotando. O mesmo problema não vai acontecer com a válvula wafer, porque ela trabalha entre flanges. Tá ok? Então, né, não vai acontecer esse problema. O problema é quando eu tenho um ressalto de um lado e liso do outro. Tá? A API para o wafer de ferro fundido é a API 594. Tá? O ferro fundido utilizado normalmente para essas válvulas é ferro fundido nodular. Dentre as válvulas de retenção, né, tem mais de um padrão construtivo. Esse aqui é a válvula de retenção tipo portinhola. Então, né, o que acontece? Vamos supor, né, que aqui é a descarga de uma bomba ou de outra máquina qualquer, tá? Pode ser um compressor também, tá legal? E aí,
o que vai acontecer? Quando a máquina estiver operando, né, a pressão vai levantar a portinhola e o fluido vai seguir o seu caminho normal. Quando a máquina motriz aqui cessa, né, ou para, tá? Esse fluido, quando tende a voltar, o que acontece? Fecha a portinhola, evita que ela volte, ok? Esse tipo de construção permite que eu acesse essa portinhola e substitua ela, tirando pelo flange de cima, sem desmontar a parte dos flanges da tubulação, ok? Então, consigo acessar na parte superior e trocar essa portinhola, ok? Fazer limpeza, travar ela por algum motivo, né? Por exemplo, se eu estiver partindo a unidade, tiver que passar o nitrogênio para eliminar o oxigênio, né? Eu posso travar ela aqui, né? Amarrar ela aqui, fechar. Depois que eu passei o nitrogênio, abro rapidamente e libero ela, tá? Não vai ser o suficiente para contaminar toda a tubulação e eu permito que ela não seja uma restrição. Tá legal? Ela, para isso, logicamente, tem que existir válvula de bloqueio de ambos os lados para poder, algum dreno para despressurizar, para poder ter acesso aqui, né? Porque isso aqui, tudo aqui, isso aqui vai estar pressurizado, tá? Ok? Então, preciso de válvulas de bloqueio, a montante e a jusante, e preciso de na tubulação, normalmente, um dreno, ou um vente, ou os dois, para despressurizar esse trechozinho e aí sim acessar pela parte superior, garantindo que isso aqui está despressurizado, ok? Válvula de retenção de pistão, tá? Também horizontal. Então, o pistãozinho trabalha aqui, ó, dentro desse canal. Quando o fluido vem, levanta e vai embora, né? Se ele tender a voltar, ele vai aqui ajudar no fechamento desse pistão, tá? Essa daqui é o de pistão horizontal, é uma válvula de pistão que vai trabalhar nesse sentido. E essa aqui é uma válvula de pistão que trabalha na vertical, nesse sentido aqui, ó. Então o fluido vai vir, a sucção de uma bomba, por exemplo, quando a bomba para, puf, fecha, né? Ela vai fazer a vedação aqui nessa área aqui. Tá legal? Válvula de retenção de esfera, muito utilizada para fluidos de alta viscosidade em diâmetros até 2 polegadas. Então, aqui, ó, ela tem uma esferinha que vai levantar quando o produto passar. Se o produto tender a retornar, vai fazer uma pressão aqui onde vai fazer a vedação. Aqui não tem mola, não tem nada. Tá? Válvula de retenção típica, né? Tipo pé, né? Utilizado para manter escorva em linhas de sucção de bomba. Então tem aqui uma grade aqui para impedir a entrada de sujeira, senão ela acaba travando aberta. Tá legal? E o fluido vai passar por ambos os lados, tá? Ok? Ele tem esse pino aqui que é um pino guia, né? E vai trabalhar nesse sentido. Aqui algumas pessoas chamam isso aqui de grave de entrada ou crivo, também conhecido como crivo. Legal? Nada mais é do que uma tela aqui, algo que impeça de entrar sujeira e trave o funcionamento dela. Ela travando aberta, logicamente que o fluido vai descer. Tá? Isso aqui já é uma válvula bem especial, né? É uma válvula de retenção e fechamento. Ela, quando está 100% aberta, ela trabalha como uma válvula de retenção. Aqui, ó, o pistãozinho está solto, ó. Tá? Que ela está 100% aberta. Vocês conseguem entender isso aqui? A figura está pequena, quer que aumente? Fala aí para mim. Estão conseguindo entender, interpretar esse desenho ou não? Eu tô vendo aqui. Beleza. Então, olha só. Quando a válvula está totalmente aberta, essa haste está toda lá para cima. Então, esse dispositivo aqui, que é o de fechamento,
Ele está livre para funcionar em função do líquido e da gravidade. Se o fluido tentar retornar, aqui fecha. Nesse sentido, vai levantar, ele vai passar e vai embora, tá? Como ela é uma válvula de retenção e fechamento, eu não quero usar ela mais para dar passagem daqui para lá. Eu vou pegar, vou acionar e essa haste vai fechar, vai encostar aqui e vai impedir que o fluido continue passando. Então, ela tem duas funções numa única válvula. Ela é de retenção e fechamento. Conseguiram entender, pessoal? Tranquilo? Isso daí já tem o volante, já, né? Ela tem esse acionamento que as outras não têm. Mas esse acionamento só é efetivo para fechar. Ela não faz a válvula abrir. O que faz ela abrir é o seguinte: ela vai estar liberada com essa haste toda na parte, né, recolhida totalmente, né? E o fluido aqui, ó, vai levantar esse tampão ou obturador e vai passar por aqui e vai embora, tá? Se o fluido tentar retornar, com ela mesmo lá em cima, tentou retornar, aqui, ó, fechou a válvula, beleza? Então ela está livre para funcionar como válvula de retenção. Mas agora eu não quero mais que o fluido passe de jeito nenhum. Então vou acionar o volante fechando, fazendo que esse eixo desça e trave esse pistão aqui. Ele travou, pronto. Bloqueou. Ele não vai conseguir subir. Perfeito? Ok. Copiou, professor. Certinho, Ah, professor. então, pessoal, ó, se ela funcionar nesse sentido aqui, ó, ela vai encostar essa parte aqui, ó. Ela vai encostar aqui esse eixo aqui embaixo, ó, evitando esse movimento do pistão, ó, ok? Mas quando ela funciona totalmente para cima, tá? Quando ela funciona totalmente para cima, essa haste vai estar estendida e ela vai funcionar aqui, ó, como uma válvula de retenção. Ela está livre para trabalhar como uma válvula de retenção. Beleza, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Válvula de retenção e fechamento, empregadas nas linhas de saída de caldeiras. Ok? Função delas, linhas de saída de caldeira. Tá bom? Ela impede que o vapor retorne. Quando a caldeira está parada, eu fecho ela. Beleza? Válvula de segurança e alívio. Controla a pressão montante, abrindo automaticamente quando essa pressão ultrapassa um determinado valor para qual a válvula foi calibrada, chamada pressão de abertura da PSV. São chamadas de PSVs ou válvula de segurança, quando trabalho com fluidos compressíveis, e chamada de válvulas de alívio, quando trabalha com líquido. Eu já tinha passado isso para vocês. Ok? Então, PSV, quando você trabalha com fase vapor, em outras palavras, fluidos compressíveis, tá? E de alívio, quando trabalha com líquidos, ok? E a gente deu um exemplo, é uma válvula típica de caldeira, né? A mola fica exposta, o castelo é aberto. E ela tem um acionamento manual para teste, tá? Isso aqui é uma válvula de PSV de vaso de pressão. O capuz dela é todo fechado, tá vendo? Capuz ou castelo, ok? E a mola não fica exposta. Isso aqui é justamente para dissipar calor e não destemperar essa mola aqui. Ela vai começar a abrir sozinha, sem chegar no valor que ela tem que abrir. Válvula de alívio e vácuo, né? Então, isso aqui, ó, carece da gente dar uma explicação.
Vamos lá, vamos nos concentrar nessa figura aqui. Tá legal? Nessa figura. Então, essa parte aqui fica em contato com o tanque. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui fica em contato com o tanque. Então, quando eu estou jogando líquido dentro do tanque, o que vai acontecer? Vai tender a formar fase vapor. A fase vapor vai vir por aqui, vai empurrar esse êmbolo para cima, ó. Empurrou esse êmbolo para cima, vai sair aqui pelas laterais. Tá legal? Como está vindo nesse sentido, o que acontece? Aqui vai tender a fazer a pressão fechando cada vez mais essa parte aqui. Essa daqui não, como está aqui, para esse lado, ó, ele vai tender a sair por aqui, para essa campânula. Ok? Por esse chapéuzinho aqui. Aí aqui, ela está fazendo um papel de quê? Controlar, é quase como uma PSV, né? Que isso aqui tem um determinado peso, né? Então está quase funcionando como uma PSV. E quando eu estiver puxando o produto de dentro do tanque, quando eu estiver puxando o produto de dentro do tanque, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai tender a ficar cada vez mais fechada, porque agora o fluxo vai tender a vir por aqui, ó. O ar vai tentar entrar. Por aqui não consegue. Mas por aqui, ó, olha só, ó o sentido. Por aqui, ó, vai conseguir fazer uma admissão do ar. Então, ela se desloca, né? Aqui vai tender a ficar com uma pressão menor do que aqui. Então, a pressão daqui está maior, vai tender a suspender aqui e fechar. É a mesma pressão que vai tender a continuar a fechar aqui. Essa grade aqui, ó, é chamada de corta-chama. Corta-chama. Então, o vapor, quando sai por aqui, ele se dissipa, evitando concentração, tá? E dessa forma, evita que esse vapor pegue fogo, até por descarga atmosférica aqui, um raio, qualquer coisa, pegue fogo. Porque tem esse corta-chama aqui. Ok? A mesma coisa que o ar que vai entrando aqui, né? Ok? Por aqui, ó, vai entrar no tanque. Ok? Vocês conseguiram entender? Quer que aumente a figura? Fala aí para mim. Fala aí, pessoal. É que o pessoal já está cansado já. Mais uma vez, quando o fluido vem por aqui, ó, ele consegue levantar esse pistão, ó. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, o espaço, levanta. O fluido vem por aqui, ó, quando vem por aqui, ó, ele vai fazer pressão para fechar aqui, ó. Tá legal? Isso é quando eu estou jogando líquido dentro do tanque. Ele vai empurrar a fase vapor para o lado de fora. Certo, professor. Ok? Aí vamos desmanchar agora aqui. Passei a borracha. Eu acho essas válvulas as mais simples de todas, professor. É, É, depois que a gente explica, fica fácil, né? não, é porque eu trabalhei muito tempo na área de tanque da refinaria e a gente Ótimo, tirava essas válvulas aí para mandar para calibrar. E aí, ótimo. a hora que você desmontava ela, você fala assim, não É tem muito nada nessa simples, né? válvula Ela é aqui. muito simples, né? É muito simples, Só, né? não, mas só que eu vi um monte, teve alguns tanques lá que você vê ele chupado, você fala, "Pô, eu não acredito que isso aí chupou. Sabe, chupado que eu falo foi por causa da Implodiu. válvula falhou. E como é que é o termo Ah, técnico? Quem esqueci o lembra? termo. O senhor falou esses dias, eu esqueci. Implodiu. Colapsado. Colapsar. Colapsado. Isso. Ou implodiu, né? E Ok? por, e por incrível que, e por incrível que pareça, parece que não é não. Assim, a hora que você enche o tanque, se não tiver para poder sair o ar,
ele como se fosse uma garrafa de PET. Começa a tender a virar um balão, né? Ô, filho, e acontece, professor. Imagina É isso. o tanque de armazenamento, você perder ele. Porque aí você É, tem que parar a operação, depois você tem que cortar, tirar a uhum. chapa. Então, aí se você for ver, uma valvulinha dessa daí que não tem nada, ela causa esse estrago inteirinho. Ou não, né? Ela tá ali para não deixar isso acontecer, né? Então, para não deixar acontecer, só que se você não faz quando o tanque A entrar manutenção em adequada. manutenção adequada, não adianta nada você trocar todo o fundo de um tanque, fazer a manutenção, a adequação das normas que foi atualizada, faz um monte de coisa. Aí você pega esse negócio aí, você mandou calibrar, mandou fazer manutenção e coloca lá de volta e dá um pau. Ah, primeira operação que dá, já era. É isso aí. Então, quando a bomba está puxando o produto, né, de dentro do tanque, a pressão aqui dentro tende a ficar menor do que a pressão externa, fazendo aqui, ó, entrar ar para evitar o que o nosso colega acabou de colocar aí, o colapso, tá? Essa pressão que está fazendo essa válvula empurrar esse pistão para cima aqui, por outro lado, vai fazer essa válvula cada vez ficar mais fechada, porque a pressão está pelo lado de lá, a pressão maior está pelo lado de lá, ok? E é importante sempre inspecionar, tirar essa campânula aqui para dar uma olhada no corta-chama, para evitar, porque quando sai aqui fluido combustível, quando mistura com ar, é só preciso dar faísca, beleza? Teoricamente, quando o ar está entrando, o ambiente lá dentro não vai ter faísca, né? Ok? Eu só tenho ar, ok? Então, conjugada com corta-chama, que é isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, a válvula de alívio de pressão evácuo com duplo efeito promove a equalizações das pressões internas do tanque, normalmente empregadas em baixos valores de pressão, positiva e negativa. Como eu falei para vocês, a diferença de tanque para vaso. Tanque opera de quanto a quanto? Quem lembra? Como assim, De professor? 0 a 1 quilo. Um Isso, tanque, 1 perfeito, quilo para perfeito. frente. Isso aí, 1 quilo, 1 quilograma força por centímetro quadrado de pressão, é tanque. Acima e abaixo é vaso, perfeito. Permite grande descarga de fluido, alta vazão, oferece proteção contra chama contínuo e ainda oferece significativa eliminação de perdas por evaporação. Porque quando eu tenho essas perdas por evaporação, significa que eu estou jogando combustível fora, ok? Então, quando ele está parado, as duas estão fechadas. Elas só vão movimentar em função do bombeio, chegando ou saindo do produto. Beleza? Alguma dúvida? Não? Copiou, professor. Copiou. Beleza. Válvula de controle, vamos dar uma olhada aqui quantos slides faltam. Beleza. Só faltam 2 slides, pô. Então vamos lá. Vamos lá, vamos acabar com isso hoje. Na aula que vem a gente fala sobre purgadores. E de repente a gente já vai entrar em bomba, compressores, tá ok? Vamos lá. Válvula de controle, tá ok? Válvula de controle é uma válvula automática. E ela pode ser tanto esfera como globo, ok? Só que ela funciona automaticamente, ela não tem acionamento manual, tá? Então, esse sistema aqui produz o automatismo dela, né? Então, na cabeça da válvula aqui, eu tenho uma mola, aqui eu tenho um diafragma, né? Isso tudo aqui é para o acionamento da haste, apenas isso. Diferente daquele válvula diafragma, onde que eu tenho a passagem do produto. Você vê que eu não estou trabalhando nessa área, eu estou trabalhando lá na cabeça da válvula, tá? Esse controle aqui todo feito através de instrumentação, tá? Aqui, a admissão do ar comprimido, né? Para fechar a válvula.
diafragma flexível, que vai fazer o papel de um pistão. E a mola calibrada para diminuir a pressão e, normalmente, esse tipo de válvula ou vai ela ser falha fecha ou falha abre. Ou ela vai ser falha fecha ou vai ser falha abre. O que que significa? Significa que quando parar o ar, se ela for falha fecha, a mola vai atuar fechando a válvula. Por outro lado, se ela for falha abre, quando o compressor de ar cair, né, a mola vai atuar abrindo a válvula. Então, essas válvulas têm falha fecha ou falha abre. Alguém não conseguiu entender? Sim ou não? Quando a instrumentação está em cima, gente, quando o ar de instrumento está em cima, ela vai trabalhar em função do ar. Então, vou ter um controlador aqui, o cara vai botar um set point lá. Eu quero que controle a pressão em 2 quilos. Ela vai mandar a válvula abrir e vai controlar a pressão em 2 quilos do sistema. Estou falando aqui do sistema. Aqui é ar de instrumento, ok? Se o compressor do ar de instrumento cair por falta de energia elétrica, por exemplo, né, esse ar vai diminuir a pressão aqui porque ele tem um vazamento constante, tal do bico palheta. Aí quem vai atuar é a mola. A mola pode ser falha abre ou falha fecha. Ok? Beleza? Beleza. Beleza, professor. Então tá bom. É um nome genérico para designar uma grande variedade de válvulas utilizadas para temperatura, vazão, nível em uma unidade de processo. E aqui é um esqueminha, gente, de como toda válvula de controle trabalha, porque eu preciso calibrar ela, tá? Então aqui vou ter sempre uma linha que a gente chama de bypass, ou bypass, ok? O que é isso? Essa linha aqui, entenda, bypass é contorno, bypassar, contornar por fora, ok? Aqui eu sempre vou ter uma válvula globo, sempre vai ser uma válvula globo, porque quando eu quero tirar essa válvula de operação, eu vou controlar manualmente por aqui, ok? E a montante e a jusante, se aqui for o sentido, se bem que aqui está a entrada. Então, a montante, a jusante, é nesse sentido aqui, tá? Vamos lá, vamos botar um sentido, vamos escrever qual vai ser o sentido. Aqui botou como entrada, então o sentido vai ser esse aqui, ó. O fluido vai daqui para lá, ok? Daqui para lá, ó. Pronto. Então essa válvula aqui está a montante, vou pegar o laser de novo. Essa válvula aqui vai estar a montante e essa daqui é a jusante. Essas válvulas aqui vão ser válvulas de quê? De bloqueio ou de globo? Globo ou gaveta, por exemplo. Globo ou esfera? Quem saberia me responder? Seria válvula gaveta, tá? Porque não... Pode Ah, continuar. peraí, professor. Pode continuar. Então, elas seriam válvulas de bloqueio, professor, porque seria totalmente fechada ou totalmente aberta. Perfeito. Válvulas de bloqueio. Exatamente isso. Parou, pensou, analisou e respondeu. É isso aí, tá? Só que eu não posso chegar aqui e fechar elas imediatamente. Quem vai fazer isso é o operador, né? Não são vocês. Só para vocês terem um entendimento. O que eu vou começar a fazer? Como essa válvula aqui é automática, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a abrir a válvula globo, aí o fluido vai começar a passar por aqui, ó. Só que aqui, por exemplo, vai ter um sensor, ó, percebendo o que está acontecendo e mandando para a cabeça da válvula. Tá legal? Então, quando eu começar a abrir aqui, ela vai começar a fechar. Aí eu abro mais um pouquinho, ela fecha mais um pouquinho. Eu abro mais, ela fecha. Eu abro, ela fecha, até fechar 100%.
Ela fechou 100%, eu bloqueio aqui, e o controle está pela válvula globo, tá? Manualmente, ó. Manualmente, ó. Ó. Fazer o volantezinho dela aqui, ó. Ok? É o operador que está controlando. Vendo aonde? Vendo aqui, ó, para ver se a variável está dentro. Por exemplo, 2 quilos. O cara vai ficar aqui, ó, presta atenção no manômetro e vai controlar, porque subiu um pouquinho, fecha. Caiu um pouquinho, ele abre. Vai fazer o que a válvula fazia automaticamente. Fechei, drenei. Posso retirar se eu quiser e botar flange cego em ambos os lados, ou posso fazer minha calibração aqui sem interferir no processo, porque quem está controlando é aqui, ó, manualmente. Ok? Ok. Terminei a operação, processo inverso. Começa a fechar, né? Aí aqui vai estar fechado esses drenos aqui. Eu vou abrir os 2 bloqueios para permitir a passagem. Vou começar a fechar essa válvula. Essa daqui vai começar a abrir devagarzinho. Vou fazendo isso simultaneamente. Quando ela pegar o controle, essa válvula vai estar totalmente fechada. Então, esse é um esquema bem padrão, da onde tem válvula de controle. Beleza, pessoal? As válvulas de bloqueio podem ser válvulas gaveta ou válvulas macho, modelo curto. As válvulas de tubulação de contorno, ou seja, de bypass, são válvulas globos com os diâmetros nominais até 4 polegadas. E as válvulas gavetas para diâmetros maiores. Beleza? Aí eu tenho aqui VC, válvula de controle, VB, válvula de bloqueio, VP, válvula da tubulação de contorno. Ok? Show de bola, pessoal? Beleza? Valeu aí. Valeu, Boa semana Um aí. abraço.